Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. A nossa meditação de hoje, ela traz uma pergunta importante. Você está preparado para ir ao encontro de Jesus? Se não, prepara-te, porque Jesus está vindo aí. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nesta parábola em especial, Jesus conta a história de 10 virgens que estão à espera do noivo, sendo 5 delas prudentes e 5 imprudentes ou insensatas. Cada uma delas levava consigo uma lâmpada acesa. Mas como o noivo demorou a chegar, então as lâmpadas das 5 mulheres insensatas apagaram, porque elas não carregavam azeite suficiente. Por isso tiveram a necessidade de ir comprar mais óleo. Mas quando voltaram, o noivo já havia recebido as 5 prudentes e elas ficaram de fora. Quando Jesus contou esta parábola, estava sentado no Monte das Oliveiras, falando com seus discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre a sua segunda vinda a este mundo. A parábola das 10 virgens traz uma mensagem de alerta, de exortação à vigilância e uma mensagem de despertamento do sono espiritual. A igreja sabe que Jesus voltará e, mesmo assim, muitos cristãos continuam em sono profundo e outros sonolentos. Não estão muito empolgados com a vinda do Senhor. O resultado disso é pouco testemunho de que o Senhor Jesus está voltando. Esta parábola está retratando claramente a segunda vinda do Senhor Jesus. E ela está cheia de simbolismo. Como nós podemos ver, por exemplo, o esposo aqui é Cristo. Sua chegada representa as bodas do Cordeiro. A sua segunda vinda, como está descrito em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 7. O texto diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Virgens aqui representa a igreja. Porque em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2, está escrito: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Lâmpadas aqui representa a palavra de Deus, pois em Salmo 119, versículo de número 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O azeite aqui representa o Espírito Santo, a unção que mantém acesa a lâmpada espiritual do crente. Virgens loucas é representada aqui por aqueles que seguem a Cristo, porém não o obedecem. Como Jesus diz em Mateus capítulo de número 7, versículo 26. Ele diz: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, veio então os vendavais e ela ruiu, caiu. Virgens prudentes aqui representam aqueles que obedecem à palavra de Cristo e, por esta razão, têm azeite suficiente em suas vidas. Ou seja, a presença do Espírito Santo, a unção que mantém a lâmpada da vida espiritual acesa. Como Jesus disse
Também em Mateus, capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: a todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio o vendaval, mas ela permaneceu firme, porque estava na rocha. O crente prudente, meu irmão, é aquele que carrega no seu coração a sinceridade do seu relacionamento com Deus, que deseja estar sempre mais perto do Senhor. Esse crente não anda na escuridão do pecado. Pelo contrário, brilha por onde passa. Jesus disse em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. Precisamos entender, meus irmãos, que as virgens insensatas ou imprudentes também eram crentes. O problema é que elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até onde o noivo estava. Isso fez com que elas se sentissem seguras e autossuficientes. Muitos crentes, não poucos, mas muitos, acham que não é necessário orar em todo o tempo. Isso é fanatismo. De estudar a palavra de Deus constantemente é fanatismo. Pensam e acham que ir à igreja, de ir a uma reunião da igreja uma ou duas vezes por mês é suficiente para manter aceso e vibrante sua vida espiritual. E aqueles que querem ir mais vezes e que querem estar com mais contato com o Senhor, é simplesmente fanatismo. Para estes, esse isolamento, irmãos, esse isolamento social e o impedimento de participar das reuniões de culto não faz muita diferença, porque existe no coração deles uma falsa segurança de que tem óleo suficiente, de que não precisam buscar tanto a presença do Espírito Santo em suas vidas cristãs diárias, porque isso pareceria ser fanatismo. Essa é uma realidade perigosa para a sobrevivência espiritual de qualquer ser humano que quer ir morar no céu. A verdade, meus irmãos, é que sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo iluminando constantemente o entendimento acerca das verdades de Deus revelada na pessoa de Cristo, não há como afirmar que essa salvação é verdadeira. Nesta parábola, Jesus faz uma descrição profética de como estará a vida espiritual de muitos que estão na igreja no tempo de sua vinda. No versículo 6, Jesus diz assim: à meia-noite ouve-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. O noivo aqui é Jesus, que chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra será atingida pelas trevas com maior intensidade. Ao fazer essa afirmação, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade no mundo estará envolvida completamente nas trevas do pecado. Será nessa hora que a chama de muitos, não poucos, mas de muitos esfriará, ou se apagará. Contudo, será também nesse momento que a luz dos crentes prudentes e fiéis será mais percebida naquele momento. Com a parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta seriamente sobre a necessidade de vivermos vigilantes. No versículo 13, Jesus disse: vigiai. Isso não significa, irmãos, ficar em pé em algum lugar alto ou num lugar mais alto, olhando para o céu.
mas sim está com os olhos espirituais abertos e atentos para tudo quanto está acontecendo no momento. Ele pede para não deixarmos também de amar o próximo, de continuarmos fazendo bem, não importa a quem, de vivermos em santidade, em constante oração e de nos alimentarmos constantemente de sua palavra e de levarmos com alegria a mensagem do Evangelho da reconciliação entre Deus e os pecadores deste mundo através de Cristo. Quando Jesus disse em Mateus 6,33, buscai o reino, essa busca deve ser diária e contínua. Porque, meus irmãos, o distanciamento de Deus nos leva ao pecado. E o pecado faz com que a luz seja apagada. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14 a 17, a palavra de Deus nos diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O alerta para nós hoje é: prepara-te, Jesus está vindo aí. Esteja preparado, porque o Senhor está às portas. Que esta palavra, ela fortaleça o teu coração e que esta palavra encha o teu coração de esperança, porque o Senhor Jesus voltará. Amém? Deus abençoe.